Olá, estão bons? Boa. Vamos ao segundo vídeo. Falando ainda do primeiro, espero que tenham gostado, espero que vos tenha aliciado no mínimo a quererem perceber mais e conhecer mais do método Pilates. Eu estou bastante empolgada, vamos ver se vos consigo continuar a fazer percorrer este caminho de conhecimento na área do Pilates. Friso sempre, não vamos ser todos doutorados em Pilates, mas acho que é uma área bastante interessante e explorando cada vez mais, eu acho que conseguimos chegar mais fundo, mais na exatidão da essência da técnica Pilates. Então, como é óbvio, como segundo vídeo, eu pensei que faria todo sentido de, como é óbvio, falarmos daquela pessoa que foi a fundadora da técnica Pilates. Tá? Falo do Sr. Joseph Hubert Pilates. Ele criou esta técnica há já muito tempo. Eu até tenho noção que muitos de nós não tínhamos até esta realidade, visto que Pilates é falado muito mais agora, não é? Eu disse isto no primeiro vídeo, está na boca do mundo, mas essencialmente há cerca de 20 anos para cá, principalmente aqui em Portugal. Mas o Sr. Joseph Hubert Pilates já criou este método há muitos anos. Como é óbvio, ele foi explorado também pelos seus discípulos e foi melhorado, até se quisermos pensar, e revisto um pouquinho devido também à fisicalidade de hoje em dia da sociedade, não é? Já não temos os mesmos corpos, digamos assim, que a sociedade tinha há 100 ou 200 anos atrás, não é? Seja por maiores dificuldades, seja por maiores facilidades também, e isso, como é óbvio, fez também a própria técnica avançar e progredir nesse sentido. Então, falando do Sr. Pilates, ele no fundo teve uma base lógica para ele, de criar um método que o ajudasse. Isto porquê? Porque o Sr. Joseph Hubert Pilates, também ele, infelizmente, não foi uma pessoa muito saudável no início da sua vida. Tá? Ele foi uma criança que, infelizmente, teve sempre doenças associadas à sua qualidade de vida, não eram fáceis, e ele próprio sentia que necessitava de algo mais se quisesse ter qualidade de vida, seja ela física, seja mental, mas que o permitisse viver muitos anos de boa saúde, digamos assim. Então, vamos começar mesmo pelo princípio. Tá? O Sr. Joseph Hubert Pilates, ele nasceu em 1883, para vocês verem. Tá? Tenho quase a certeza que é difícil muitas vezes nós sabermos distinguir o que é uma fake news, não é? Ou uma verdadeira informação acerca daquilo que nós buscamos quando vamos ao Google. Tá? Mas muitas das informações elas estão corretas, e se tu nunca tiveste curiosidade de ir a um motor de busca e pesquisar simplesmente Pilates ou história de Joseph Hubert Pilates, o que é que te dá como resultado? É verdade que, e isto é normal, costuma-se dizer que quem conta um conto acrescenta um ponto, e aquilo que acontece é que muitas vezes as histórias de Joseph Hubert Pilates no motor de busca do Google às vezes estão um pouquinho mais fantasiosas, não vou mentir, posso dizer que se calhar hoje a história que eu te trago aqui pode ela já estar um pouco fantasiada, mas visto que há tantas histórias e muitas vezes também depende da área que está a divulgar essa história, ela vai lá e acrescenta um pouquinho aquilo que se calhar é aliciante para a área em que a pessoa está a trabalhar, não é? Seja ela em fisioterapia, seja em medicina, seja em atividade física em si. Portanto, como é óbvio, cada um puxa a brasa à sua sardinha, tá? Mas eu acredito que a história que te vou contar agora, que te vou relatar de Joseph Pilates, acredito que seja a mais real, digamos assim, e que tem factos históricos verídicos, até porque implica muito com outras
questões, outros dados históricos de Primeira Guerra Mundial e o que é que se passava na altura e como é que a vida se vivia um pouquinho na Alemanha, que foi onde Joseph Pilates nasceu. Portanto, como é óbvio, se nós juntarmos um ponto ao outro, tu vais reparar que a história que eu te vou contar agora provavelmente é a mais real, ou pelo menos é aquela que contém maiores fatores históricos verdadeiros, ok? Portanto, eu não vou embelezar, não vou puxar a minha brasa à minha sardinha, mas vou-te contar um pouquinho resumidamente como é que Joseph Pilates chegou a este método e porquê que ele chegou a este método. Tá? Então, como eu te estava a dizer, ele nasceu em 1883, ele nasceu no dia 9 de dezembro, na Alemanha, tá? Portanto ele era alemão, a sua mãe já veio de trazer alguma componente de saúde física e mental, porque ela era uma naturopata. Portanto, isso também lhe fez pensar muito acerca de o que é realmente uma cura, não é? O que é que nos faz bem, digamos assim, porque no fundo uma naturopata busca elementos naturais para curar alguma doença, tá? Ou algo que não funciona tão bem no nosso corpo, ok? E o pai também era muito ligado à atividade física. Tá? Então isto, como é óbvio, teve logo muita influência na forma dele olhar para os seus problemas. E quais eram os seus problemas? Portanto, ele no fundo nasceu já com 3 doenças ou 3 patologias que no fundo limitam literalmente o corpo humano. Ele era asmático, ele sofria de raquitismo e de febre reumática. Portanto, 3 componentes que não ajudam nada a termos uma boa qualidade de vida. Tá? Muitos de nós até ainda hoje em dia é natural sofrermos de asma ou de rinite alérgica, por aí fora, ou seja, isto tudo tem a ver também com o ar que nós respiramos hoje em dia, tá? Mas já na altura essa doença era bem real e infelizmente não havia assim tantos métodos quanto isso para apaziguar um pouquinho a tal insuficiência respiratória, juntando a isso raquitismo, portanto uma rigidez enorme, tá? Física e febre reumática, não é? Algo patológico que permanece e é difícil de lidar com isso. Portanto, ele desde sempre, para além das patologias que ele tinha, ele focou-se logo em nunca se sentir uma pessoa limitada. Fisicamente falando, ele não queria de todo ser uma pessoa limitada. Então, ele desde cedo, o que é que ele fez? Visto que o pai também era ligado muito à atividade física, praticou exercício físico. Literalmente, ele fez de tudo um pouco, ele não era nada esquisito, tudo que fizesse o corpo mexer, ele fazia. Portanto, aquela coisa muitas vezes nós, hoje em dia, e tu com a certeza já ouviste isso, Pilates e Yoga, antagonistas ou são rivais, nada. Não é? Eu não vejo isso dessa forma, até porque ao contar-te esta história, tu, se pensavas assim, vais mudar um pouquinho a opinião, porque o próprio Joseph Pilates praticava yoga e daí também muitos praticantes de Pilates, e se tu vais concordar com o que eu vou dizer agora, muitas vezes estão a fazer ou estão a aprender exercícios novos de Pilates e dizem assim, eu já fiz isso numa aula de yoga. Normal, tá? Eu respondo isto aos meus alunos, é normal. É verdade que têm nomes diferentes, porque entretanto ele também dava objetivos diferentes àquele exercício. A postura pode ser igual, mas o objetivo de trabalho seria diferente. Então, não é rivalidades, mas é explicar porque que ele foi buscar, tá, uma essência de uma postura ou de um posicionamento yoguino e trouxe-o para o Pilates. Tá? Isto sim será um verdadeiro raciocínio em relação àquilo que ele juntou como exercícios, correto? Durante muitos anos, então, ele praticou exercício físico, de toda a sua espécie mesmo, tá? Ele gostava imenso de natação, ele gostava imenso de musculação, ginástica, boxe, tudo literalmente que fizesse o corpo entrar num desafio e que ele o conseguisse ultrapassar. Devo-te dizer até que mais à frente posso-te mencionar que ele até praticou artes circenses e fez mesmo parte de um circo e andou em turnê. Faço este parênteses aqui porque este é um dos fatores que nós podemos considerar um pouquinho fantasiosos, tá? Mas ele
praticou artes circenses, agora se andou com um circo às costas, não te sei confirmar, está bem? Mas a influência está lá, por isso é normal. Artes marciais, também, ele adorava e isso nota-se muito na prática Pilates, está bem? Mas, para além de toda a componente física, ele estudou bastante, ele quis chegar mais longe e compreender ainda mais o que é que o corpo necessitaria para ser fit, vamos dizer assim, ou em bom estado de saúde, e ele estudou anatomia, ele estudou física, fisiologia, tá? Biologia, okay? E, dando um pouquinho de continuidade àquilo que ele conhecia por parte da mãe, medicina tradicional chinesa. Portanto, como podem ver, ele tentava de tudo para que comprimidos, medicação, médicos, convencionais, claro, não fizessem muito parte da vida dele. Okay? Ele tentava, ao máximo dos máximos, conseguir que a sua cura fosse de uma forma natural. E natural ele considerava o exercício físico. O exercício físico de colocar o corpo a desafiar-se, a passar esse obstáculo, tá? A transpirar e a conseguir controlar aquele exercício que se calhar há umas sessões atrás era completamente difícil para ele. Portanto, podem ver que é um pouquinho esta a ideia dele desde o início. Ainda ele não tinha fundado e criado o seu método como nós o conhecemos hoje. Tá? Isto é muitos anos antes. Tá? Ele tentou explorar isto tudo. É? E como eu te digo, sempre em paralelo à atividade física de diferentes espécies. Tá? Yoga, musculação, ginástica, artes marciais, natação, boxe, tudo. Tá? Como é óbvio, nem tudo foi um mar de rosas, digamos assim, ele teve que, infelizmente, mudar de país e fugir, é? Digamos, à guerra, ok? Não era fácil naquela altura, principalmente na Alemanha, então ele em 1912 foi para a Inglaterra, onde aprofundou ainda mais a área do boxe e chegou mesmo a treinar em defesa pessoal, a polícia de Londres. Ele ligou-se muito a isso, no sentido em que eram pessoas que necessitavam devido à guerra, então ele usou um bocadinho utensílios que ele já conhecia para explorar ainda mais. Será que isto dá resultado? Será que estas pessoas que necessitam de se defender, de ter um corpo fit, de estarem ativas porque a guerra está aí, será que eles conseguem o fazer ou não? Em 1914, ou seja, 2 anos depois, ele regressa à Alemanha, infelizmente literalmente repatriado. Tá? Ele foi preso, no fundo, durante a Primeira Guerra Mundial. Já sabem qual a razão, não vou estar aqui a explorar isso, mas no fundo ele fez parte de um campo de concentração pelas tropas alemãs, mas ele no fundo não estava na linha da frente, digamos assim, da guerra. Ele foi colocado na parte dos feridos, dos inválidos, dos lesionados, e ele não era bem enfermeiro, mas estava ali, no fundo eles solicitavam toda a gente para dar uma ajuda aos combatentes da guerra, e então ele começou a reparar que mesmo os amputados, correto, e acamados, que não poderiam ficar por ali, porque é que uma pessoa com menos uma perna ou menos um braço não poderia continuar a sentir que o corpo é fit na mesma, mas simplesmente tem menos um membro. Tá? Então, ele para além de treinar também os militares alemães para a guerra, e visto que estava colocado num género de uma enfermaria, ele focou-se essencialmente nos feridos da guerra. Então, foi aí que começou a surgir ideias práticas, literalmente, ou seja, após ele ter estudado tudo, anatomia, fisiologia, biologia, todas essas coisas, ele quis pôr em prática como é que ele chegaria aos corpos sem ser só pela teoria. Então, é daqui que surgem as ideias dos famosos aparelhos Cadillac e Reformer, essencialmente. Cadillac, porque, não sei se já reparaste, mas o Cadillac às vezes assusta um bocadinho porque parece uma cama de hospital, e é verdade, é baseado na cama de hospital. Tá? O Reformer veio a posterior por ser um aparelho que possibilitava a movimentação, ou seja, não éramos nós que nos movimentávamos, mas era o aparelho em si que se movimentava porque nós o fazíamos movimentar. Okay? Mas o Cadillac não, o Cadillac tem aquela estrutura grande,
e tem aquelas molas penduradas e tudo mais, e foi isso que ele criou nas camas da enfermaria no campo de concentração alemão, foi precisamente isso. Ele literalmente foi aos colchões, tirou as molas, afixou-as nas cabeceiras das camas e começava a dizer aos pacientes: puxa essa mola, puxa essa mola. Começou a criar formas de prender aquilo aos pés, de prender aquilo às mãos e começou a organizar e a experimentar exercícios que funcionariam muitíssimo bem para fazer a reabilitação. E ele teve um imenso sucesso, e daí também ter um papel importante no treino das tropas alemãs, mas essencialmente em reabilitação dos feridos da guerra. Então, como podes ver, de momento, ele já faz um pensamento direcionado para a reabilitação. E daí, hoje em dia, o Pilates também está muito ligado, apesar de, no fundo, foi a base da ideia dele. Mas só agora é que muitas clínicas e muitos fisioterapeutas e muitas clínicas de reabilitação estão a conjugar exercícios de conhecimento básico para incluir ainda mais este conhecimento sem os aparelhos, é verdade, não é? Mas também é por isso que se chama, que temos hoje em dia também o Pilates clínico, ele no fundo não tem necessariamente que ter aparelhos, mas ele existe em solo por si só. Então, no fundo, a ideia já lá estava. Ele no fundo continua e durante algum tempo ele faz todo este processo e é uma forma dele explorar o seu próprio método. E em 1926 ele tem a oportunidade de fugir da Alemanha. E ele foge para onde? Estados Unidos da América. Naquela altura era o país um bocadinho mais resguardado, distante, portanto não era Europa, ok? E ele decidiu fugir, digamos assim, e foi de barco. Foi de barco para os Estados Unidos e precisamente nessa viagem ele conhece a sua fantástica e famosa esposa, a senhora Clara. A senhora Clara vai fazer parte da vida dele para todo o sempre, até ele falecer. No fundo, ela fica cá ainda em conhecimento de todo o seu estúdio, de todo o seu método, mas ele falece primeiro e, no fundo, é a partir precisamente desse primeiro encontro no barco que eles se apaixonam, ficam juntos e não podia ser melhor, a senhora Clara era enfermeira, ou seja, veio tudo ajudar, ela veio trazer ainda mais os conhecimentos anatómicos do corpo, reabilitacionais, como tudo trabalha, as tais alavancas que nós temos no nosso corpo, como é que isto funciona, se eu mexo um braço, até que ponto é que isso está a influenciar uma perna. Portanto, ela trouxe ainda mais conteúdo àquilo que ele já explorava nessa altura. Em 29, ou seja, 1929, eles já estão instaladíssimos em Nova Iorque e fundam o seu primeiro estúdio de Pilates. Isto já com aparelhos, a essência ainda era muito, como é óbvio, Cadillac e Reformer, mas não só, ele vai depois criar muitos outros aparelhos, cadeiras de toda a espécie feitio, aliás, alguns aparelhos dele, entretanto, foram perdidos no tempo, porque também muitos discípulos e ao longo destes anos começaram a sentir que não eram os mais benéficos, digamos assim, ou seja, obtinham resultado, mas eram num número muito restrito de exercício, então para que dar continuidade a essa linha de aparelhos? Então, no fundo, hoje em dia, nós ficamos a conhecer aqueles mais conhecidos, digamos, Reformer, Cadillac, a Chair, que depois existe ainda algumas variantes na Chair, vamos falar assim de forma generalizada, a Chair, temos, desculpem, o barril, e, como é óbvio, há um deles que foi criado e ficou a posterior batizado com o nome da sua esposa, que seria a Clara, que no fundo é um pequeno barril, não é? No fundo existe o grande e o pequeno, mas há aqui uma linha, uma marca de aparelhos que batizou esse aparelho com o nome dela, porque ela também foi mesmo muito importante em todo este processo. Portanto, na medida em que ele funda o estúdio com a Clara, ele literalmente funda também a sua técnica e o seu método. E no fundo ele não chamava de Pilates.
Tá? E ele chamava de contrologia. Então, no fundo, hoje em dia, tenho quase a certeza que tu, se calhar, nunca tinhas ouvido falar desta palavra em relação a Pilates. Tá? Mas o método dele, inicialmente, era intitulado como contrologia. E isto porque ele acreditava que a mente controlava e controla o corpo. Então daí contrologia, ou seja, nós estamos em controle do nosso corpo. Tá? E se calhar agora tu vais perceber melhor porque é que numa aula de Pilates o teu professor está sempre a pedir que tu te concentres, que tu penses no que estás a fazer, que não separes o que a respiração está a fazer em relação ao exercício e ao que o teu corpo está a sentir, porque tudo advém da tua mente, ok? Não obstante, ele fundou o seu estúdio e o seu estúdio ficava mesmo por cima de uma companhia de dança profissional em Nova Iorque. Tá? E ele ficou deslumbrado que da sua janela conseguia observar ensaios, observar espetáculos e observou que corpos maravilhosos para eu trabalhar, dizia ele. Bailarinos. Melhor não existe. Uma pessoa que desde sempre, para se tornar bailarino, tem que pensar no seu corpo, tem que pensar na sua simetria, tem que pensar em linhas naturais e fluídas, tem que controlar o que faz, não pode deixar-se cair porque corre o risco de se lesionar gravemente. Para funcionarem dois bailarinos ao mesmo tempo e um que pega no outro, como é que eu controlo o meu corpo para conseguir lá chegar? Então ele viu outro bom método de explorar o seu método. Então ele começou a treinar literalmente bailarinos. Então, se tu fores novamente ao motor de busca do Google, vais reparar que muitos dos vídeos que lá existem ainda de Joseph Pilates com alguns alunos, homem, mulher, não interessa, eles são quase todos bailarinos. Tá? Houve uma grande influência e posso também dizer e adiantar que será um outro vídeo mais à frente que irás ver da minha parte, é a influência que o balé clássico essencialmente teve no método Pilates, tá? No método da contrologia. Okay? Outra grande influência foi a técnica, não sei se conheces, mas quem é bailarino, quem fez parte da dança, conhece literalmente, porque a história da dança baseia-se também muito, tem que passar por ela, a senhora grande Martha Graham. Martha Graham tinha uma técnica muito específica, tá? Muito orientada para uma zona específica do corpo, que era o centro. As contractions e o release, como ficou conhecido, correto? Ou seja, contração e descontração. E ele também buscou muito isso na Martha Graham e ele treinou muitos bailarinos de Martha Graham, ok? E não só, Doris Humphrey, tá? Merce Cunningham, por aí fora, há ali toda uma influência que surge já através do próprio Joseph Pilates, não é? E dos seus discípulos, como é óbvio, não é? Ao longo dos anos outros coreógrafos foram transportando isso, mas para tu veres a influência que a contrologia já tinha em várias populações, tropas alemãs, tropas inglesas, tá? Trabalho reabilitacional nos feridos da guerra, okay? Bailarinos, pessoas que supostamente são fits e têm toda uma noção física que o comum mortal, entre aspas, não tem, ok? E ele vai buscar isto tudo. Tá? Vê bem, observa bem a quantidade de exemplos de atividade física que eu já te dei no espaço de 10 minutos. Imensas. Então, até que ponto é que tu podes dizer que Pilates é só uma coisa? Não é. Não é? Mas posso-te dizer que Pilates é uma coisa a partir de uma essência muito específica. A contrologia. Okay? Tudo se resume a isso. Agora, se formos dissecar a contrologia, tu vais reparar que não é assim tão simples. E daí, muitas vezes, e tu próprio se calhar sentiste isso,
fizeste uma aula de Pilates e saíste lá e dizes assim, minha nossa, fiquei mais cansado da cabeça do que do corpo. Tá? Ou seja, porque nós temos que pensar muito acerca daquilo que estamos a executar fisicamente, ok? Então, espero que estejas a apanhar um pouquinho destas informações, porque nós vamos explorar isto ao longo de outros vídeos, mas quero-te deixar aqui esta essência fantástica, que é o percurso histórico do próprio criador da técnica Pilates, contrologia. Como é óbvio, a partir daqui, a técnica dele foi completamente divulgada, explorada, muitos buscavam Joseph Pilates para o treinar, seja em que técnica fosse, não interessava, seja para reabilitação ou não, não interessava, mas começavam muito, ou seja, já fora de Nova Iorque, ele já começava a ter solicitações de pessoas que queriam que fosse Joseph Pilates a treiná-los, ok? E isso é mesmo muito importante, tá? Como é óbvio, isto durou os seus anos e infelizmente, não vou mentir, o final da história não é assim tão feliz, ok? Ele no fundo chega a ter uma morte trágica. Claro que aqui volto a dizer que há algumas histórias um pouquinho mais fantasiadas, mas a verdadeira história mesmo é que infelizmente ele morre num incêndio, tá? Em 1967, no fundo Joseph Pilates tinha 83 anos, portanto vejam, uma criança que nasce asmática, com raquitismo e febre reumática, médicos não lhe davam uma esperança média de vida nada grande, okay? E ele lutou contra tudo e contra todos e ele conseguiu, 83 anos. Tu achas que vais viver até aos 83 anos? Mas atenção, com a qualidade física que ele tinha. Se tu nunca foste pessoa de ir buscar imagens de Joseph Pilates ao longo da sua carreira, falo. Tá? A sua fisicalidade é invejável. Okay? Ele basicamente tem uma diferença de cabelo preto para cabelo branco, mas fisicamente falando, o Sr. Joseph Pilates, aos 83 anos, tinha uma saúde invejável. Tá? Portanto, deixo também a pensar acerca disto. Será que tu te vês com 83 anos completamente fit? Tá? Será que tu te sentes, de momento, fit? Tá? Não sei que idade é que tu tens, não interessa, mas tu és uma pessoa fit. Tu achas que consegues dizer que estás na tua plena forma física e que, independentemente dos anos passarem, tu vais conseguir dominar na mesma essa tua forma física como hoje em dia. Tá? Ele então, infelizmente, falece aos 83 anos num incêndio no seu próprio estúdio. E daí ser uma história um pouquinho trágica. Digamos, a fantasia que criam muitas vezes na história do falecimento é que muitos dizem que ele morreu porque quis salvar todos os seus aparelhos do estúdio. Não creio que tenha sido bem o caso, se bem que nós nunca gostamos de ver incendiar a nossa própria casa, mas acredito muito mais que a essência do final da história dele é que infelizmente ele não deixava de ser uma pessoa asmática, tá? E isso não facilitou à inalação do fumo, como é óbvio, e ele acaba por falecer. Tá? A sua esposa Clara e os seus discípulos, que ele na altura já tinha, vão dar continuidade à sua técnica, tá? Daí ela entretanto ser chamada de Pilates, um bocadinho em homenagem e em honra ao próprio criador que acaba por falecer, tá bem? Mas ele é uma prova de vida, literalmente, que o método dele, a contrologia, funcionava e funciona. Tá? Portanto, deixo-te agora esta ideia em mente. Não vou falar mais, vou-te deixar digerir um pouco todas estas informações que eu te acabei de dar. Tá? Eu considero que, apesar de um final trágico ou triste, eu considero que é uma boa história para nós contarmos uns aos outros e ver que há esperança, tá? Nós não temos que ser limitados pelas nossas incapacidades ou pelas nossas limitações, sejam elas já de nascença ou não, ou porque infelizmente ao longo da vida nos acontece alguma infelicidade. Temos que ver isto desta forma, tá? Há uma forma de sermos nós a controlar o nosso corpo. Então, ficas tu com esta informação, penso que consegui chegar aos fatores mais importantes
que eu considero mais relevantes para nós percebermos melhor a técnica Pilates. E no próximo vídeo vamos ver mais de dentro como é que esta técnica Pilates consegue realmente fazer-nos até mudar a nós, a nossa forma de ver e estar na vida. Não falo de uma forma psicológica, de grandes filosofias, está bem? Mas como é que nós encaramos isso e como é que nós nos vemos no mundo, tá? Com qualidade de vida. No fundo, muito isso, está bem? Bom, espero que não tenha sido demasiada informação, tá bem? Mas eu achei muito importante que tu soubesses verdadeiras histórias, verdadeiros factos que fizeram com que este homem conseguisse criar algo que ainda hoje em dia está bastante presente e ainda precisa de ser muito, muito, muito explorado e dado a conhecer a ti, a mim e a todos os teus amigos, todos os teus familiares e conhecidos que ainda olham para a técnica desconfiados ou ainda nem sequer realmente exploraram bem a palavra Pilates. Tá? Portanto, fica bem, espero que fiques curioso de ir, não interessa, vai ao teu Google, vê umas imagens do Sr. Joseph Huber Pilates, lê um pouquinho mais de histórias, nem que seja para te rir um bocadinho, porque algumas delas são algo fantasiosas. Há algumas histórias até no teu Google que são em cartoon, portanto são algo cómicas também. Ele escreveu imensos livros também antes de falecer, portanto também podes explorar isso. Há um que se chama mesmo, que é o mais conhecido, chama-se precisamente Contrologia, portanto é a base de tudo aquilo que ele criou. Ser curioso, tá? Vai lá, pesquisa, vê, explora, tá bem? E no próximo vídeo, tá? Vou-te contar mais coisas, vou-te dar mais informação, curiosas muitas vezes, algo que te vai fazer pensar e já sabes, deixa os teus comentários aqui, faz-me questões também, não sejas tímido e eu estou cá para isso, tá? Beijinhos, até ao próximo vídeo.